E agora? Entre nós com Gideone. Boas ideias para você pensar, curtir e compartilhar. Olá, gente boa! Começando mais uma semana de Entre Nós, aqui pela 101 FM, de segunda a sexta, às 8 da manhã e às 6 da tarde. Uma pergunta: o que a situação climática tem a ver com a Bíblia? Principalmente naqueles dias de grande calorão. Fico imaginando as chamas do inferno, que é melhor nem pensar. Principalmente esse calorão, né? De 40 graus, 45 graus, sensações térmicas mais elevadas ainda. Jesus advertiu sobre os sinais que antecedem o fim dos tempos, dentre os quais eventos relacionados à política, sinais científicos, sinais religiosos, sociais e até da própria natureza. Cá entre nós, mesmo que a raça humana tenha destruído a natureza, desmatamentos, o pecado da ofensa e desrespeito ao ecossistema, o universo não deixa barato. Deus não se deixa escarnecer. A fatura chega. A conta está vencendo, portanto, tudo aquilo que o ser humano planta, a humanidade colhe. Agora, pensa comigo. É natural um dia mais quente, um dia mais fresco, mas este calorão insuportável, com previsões de 40, 45 graus Celsius, sem dúvida alguma, um calor ameaçador para a raça humana, para a criação, vegetação, rios, matas e florestas. Mas o que diz a palavra de Deus sobre este assunto? O que diz a palavra de Deus sobre aquecimento global? Bem, a Bíblia fala sobre sinais no sol, enquanto em seu último livro, o Apocalipse, aborda sobre o aquecimento solar. Por exemplo, no capítulo 16 deste livro diz: "E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo, e os homens foram abrasados com grandes calores, e blasfemaram o nome de Deus, e tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória." Eu não sei se isso te serve de consolo, mas a coisa vai ficar mais quente ainda. E o que me intriga, que ao invés de a humanidade se arrepender, se quebrantar, se humilhar e se jogar aos pés de Deus, pelo contrário, parece que ficam mais revoltados ainda. Cá entre nós, o sol foi criado por Deus no quarto dia da semana da criação. E com certeza é fundamental para todos os seres vivos, pois é a fonte de calor, de luz, sem a qual seria impossível a manutenção da vida, não haveria nem fotossíntese. Mas agora, a quarta praga atinge esse grande luminar, aumentando grandemente sua intensidade, passando a castigar os homens, queimando-os com fogo. A praga, no entanto, conforme relata o Apocalipse, não leva os ímpios ao arrependimento. Ao contrário, passam a blasfemar do nome de Deus, assim como faz a besta que está bem do ladinho deles. Abre a boca para proferir maldições. A besta é a personificação do anticristo que se levantará, somatizado já pelo espírito daquilo que é contrário aos princípios e valores sagrados que já está operando no mundo. Cá entre nós, os homens culpam a Deus pelas consequências de suas próprias ações, como diz a Bíblia, porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Moral da história: chega a ser irônica a capacidade que o pecado tem de tornar os homens insensíveis e irracionais, mesmo sabendo a respeito da soberania de Deus, aquele que criou o sol. Os pecadores impenitentes persistem em não reconhecer os próprios erros e assim seguem blasfemando contra aquele que é infinitamente maior do que o sol. Cá entre nós, desprezam os inúmeros apelos feitos pelo sol da justiça, a saber, Jesus Cristo. Homens e mulheres que se recusam a quebrantar o coração diante dos raios da graça divina, que se recusam à salvação e fazem resistência ao próprio Criador. No entanto, como diz o ditado, o mesmo sol que amolece a cera endurece o barro, mas com o solo do coração endurecido só lhes resta blasfemar mesmo contra Deus e amaldiçoar. Inclusive Jesus, em suas palavras, disse em tom escatológico: "E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas,
e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. Enquanto o ser humano estiver neste mundo, se alternarão sol e sombra, luz e escuridão, risos e lágrimas, frio e calor. Mas a pergunta que não pode calar: se aqui na terra o calor está assim, imagine quando Jesus voltar. Como será para aqueles que forem lançados no lago de fogo e enxofre, ardendo nas chamas do inferno? Procure uma igreja mais próxima da Bíblia. Jesus está te chamando. Abraços e vem na paz. Você acabou de ouvir Entre nós com Gideone. de segunda a sexta, às 8 horas da manhã e às 6 horas da tarde. Apoio Igreja da Paz, Benjamin Constant, 1370.